Continuando a playlist aqui do canal que eu estou montando semanalmente sobre prática contábil. São os vídeos que vão ao ar toda sexta-feira aqui no canal. É o seguinte, semana passada eu comecei essa playlist falando sobre o que eu aprendi de forma bem resumida na minha primeira semana de trabalho num escritório de contabilidade. E, aliás, bem lembrado, eu resolvi criar essa playlist de prática contábil porque eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade 2 vezes por semana, na terça-feira o dia todo e na sexta-feira por meio período. Fiz um acordo lá, pessoal mesmo, com o dono do escritório e tô pegando algumas coisas, né? Então na primeira semana, no vídeo anterior, dá uma olhada inclusive aqui na playlist, no vídeo anterior o que eu aprendi. Naquele vídeo eu falei que aprendi a fazer lançamentos de tributos por regime de caixa e regime de competência, ou seja, a provisão, né, o provisionamento da dívida e o efetivo pagamento dela. Então foi isso que eu aprendi na primeira semana de modo bem resumido, além de outras coisas também, como mexer no sistema, quais bancos de dados eu utilizei. Hoje eu estou finalizando a segunda semana de trabalho nesse escritório e essa semana eu aprendi, ou seja, no terceiro e no quarto dia de trabalho, o que eu aprendi? Fiz umas anotações. Olha como é que é o meu padrão de anotação. Tá vendo? Ó, hoje aprendi, bem beabá mesmo, porque eu preciso saber, né? Então, o que eu aprendi essa semana aí? Eu aprendi a fazer lançamentos de faturamento por regime de competência e de caixa e aprendi a fazer lançamentos de distribuição de lucro também, tanto por regime de competência como por regime de caixa. Por que eu digo isso? Porque logo que eu comecei na prática a fazer contabilidade, a primeira coisa que ele quis me passar como atividade também para que eu possa aprender é fazer os lançamentos de 3 tipos, ou seja, fazer a parte contábil de uma empresa ou a escrituração contábil de uma empresa de 3 tipos. Primeiro foi a integralização do capital, né? Uma empresa acabou de abrir, os sócios colocaram seu dinheiro na empresa, então eu integralizei o capital contra Caixa Geral Débito e Capital Social a crédito. Depois disso eu iniciei os lançamentos de 3 tipos de lançamentos, de 3 tipos na verdade, né? O primeiro foi de tributos, que foi aquele vídeo primeiro, faturamento e distribuição de lucros. São esses 3 tipos, tá bom? E os de tributos eu já falei sobre isso. E nessa semana então eu aprendi a fazer lançamentos de faturamento por regime de competência e regime de caixa. Quais contas que foram movimentadas basicamente? Receita bruta e conta de clientes a receber a débito. Então receita bruta a crédito e contas de clientes a receber a débito. Isso por regime de competência, né? O provisionamento, que eu acho que para ativo não se chama provisionamento, né? Agora eu não lembro. Geralmente isso se faz lendo uma nota fiscal, pegando os dados de uma nota fiscal, mas como nesse caso específico não tem nota fiscal, porque já é de algum tempo atrás, ele não tem acesso às informações, então existem outras maneiras de se ter acesso a esse tipo de informação, e a gente utilizou um banco de dados, como foi feito inclusive no primeiro vídeo lá que eu falei sobre isso. A gente usou os dados da PGDAS, porque são empresas, é uma empresa que eu estou fazendo um lançamento optante do Simples Nacional, e esse documento ele te dá algumas informações, principalmente lá no campo 2. Deixa eu ver o que mais que teve nesse primeiro dia. Provisionamento da receita bruta. O campo da PGDAS é a receita bruta do PA, ou a competência, né? E aí depois eu fiz os lançamentos de regime de caixa desse mesmo evento, né? Desse mesmo acontecimento, só que daí já foi o recebimento. Eu lancei a débito caixa geral e a crédito clientes a receber. Isso eu fiz eu tô fazendo esses lançamentos para 5 anos, né? Então 2018, 19, 20, 21 e 22. Resumindo então, faturamento recebido foi por regime de caixa, e o faturamento recebido por regime de caixa e o provisionamento ou o lançamento da receita, né, e o cliente a receber era o regime de competência. Eu acho que é isso, né? Beleza, então isso foi o que eu aprendi a fazer lançamentos de faturamento. E aí ele começou a me passar como fazer os lançamentos de dividendos ou lançamentos de distribuição de lucros. E aí a diferença básica, fora a própria conta e a natureza delas, né,
foi o banco de dados. O banco de dados que eu utilizei, que ele me ensinou, foram os dados da DEFIS, que é a Declaração Anual do Simples Nacional. Fiz 2 tipos de lançamento, débito a resultado do exercício em curso e crédito em caixa geral. Que mais que teve aqui? Aí eu aproveitei para ler, né, com calma, com cuidado ali o documento, o DEFIS, para ver o que tinha de informações. E foi isso na terça-feira agora passada, no dia que eu estive lá trabalhando. E aí ele começou a me passar outros 2 processos que é para finalizar essa parte de escrituração contábil. A escrituração foi feita para tributo, faturamento e distribuição de lucro. Então finalizou essa área da contabilidade que é escrituração ou contabilidade mesmo, né? E depois disso eu aprendi a fazer conciliação, que é basicamente uma conferência. Então ele me ensinou a imprimir ou a visualizar o balancete de verificação e conferir todos os lançamentos. Batendo o olho, eu tive bastante dificuldade, na verdade, para ver isso. Eu até falei para ele. Mas ele me trouxe algum conceito de que a conta não pode estourar. E eu até hoje não entendi perfeitamente isso, por isso que eu nem vou tentar falar aqui. Mas, de modo geral, eu tinha que ver os lançamentos ali, a crédito e a débito, se eles estavam no saldo, porque num balancete de verificação você tem uma coluna de débito e crédito e tem a de saldo. Então, se os saldos estavam zerando, naqueles que tinham que zerar, né? Porque nem todos necessariamente precisam, todos, 99% sim, mas tinha algum ou outro que não, e ele me deu a explicação por que não. E fiz isso para todos os períodos. E aí foi conferindo ano a ano todos os lançamentos, 2018, 2019, 20, 21, 22, e por aí vai. E ali eu pude compreender na prática aquela questão de que o ativo ele tem uma natureza devedora mesmo e o passivo uma natureza credora. E a conta de resultado ela pode ser credora ou devedora, dependendo se é um recebimento ou se é uma despesa, né? Por que o ativo ele é uma conta devedora? Porque ele deve ao passivo. Quem financia o ativo é o passivo. Então, seja o passivo, todo o passivo total, né? O passivo que envolve passivo circulante ou não circulante e também o patrimônio líquido. É dali que sai a origem, né? O dinheiro começa ali e vai pro financia. Por isso que o ativo tem uma natureza devedora, enquanto que o passivo é credor. Por fim, depois de fazer a conciliação, ele me ensinou a fazer encerramento. E aí eu aprendi a fazer isso. Lembra que lá na contabilidade básica não tem uma conta transitória ARE, que é... Puta, agora eu não lembro o que é ARE, rapaz, esqueci. Mas é uma conta transitória, quando você vai fazer o encerramento mesmo da contabilidade, né? Então eu aprendi a fazer isso também. Cadê? Encerramento. Para fechar a contabilidade, né? A parte contábil. Beleza, então foi isso que eu aprendi na terça-feira. E na sexta-feira eu aprendi como transferir valores da conta transitória resultado do exercício em curso, a RE, aqueles lançamentos que eu fiz para fechar a contabilidade, para contas patrimoniais de lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Ele me explicou que no Simples Nacional, para esse tipo de empresa de pequeno porte, né? Isso, empresa de pequeno porte. Tem ainda a conta lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Também aprendi como emitir relatórios depois de feito isso tudo. E quais relatórios? O próprio balancete de verificação e principalmente o diário completo. Achei bastante interessante, agora eu pude compreender melhor o que é esse diário completo que eu vou falar daqui a pouquinho aqui no vídeo, bem importante, preste atenção nisso. E por fim, já concluindo esse lançamento dessa empresa específica, depois de ter feito a visualização do diário completo e ter salvo ano a ano cada um deles, ele me passou uma outra atividade que era o lançamento de planilha em Excel de uma outra informação, utilizando notas fiscais físicas, tanto assim, ó, de nota fiscal, lançamento em planilha de Excel para formar base de dados e depois, que ainda isso vai ser semana que vem, integrar esses dados lançados no Excel, integrar no sistema via formato .txt. Bom, só quero terminar esse vídeo falando sobre emitir esses relatórios para quê, né? Esses relatórios, um deles, o mais importante na verdade, foi o livro Diário Completo. E o que é esse livro Diário Completo? Ele me explicou, né? O que compõe um livro Diário Completo, e é o termo de abertura, o diário mesmo, propriamente dito, porque o documento ou o relatório diário completo é diferente do diário, né? No diário completo tem outras informações do que só aquela movimentação contábil do diário. Então vamos lá, são
8 partes básicas que eu aprendi a compor um livro diário completo: o termo de abertura, o diário, o balancete, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a DMPL, que é a demonstração do patrimônio líquido, né? O plano de contas e o termo de encerramento. E que isso é um padrão da junta comercial. E aí eu aproveitei e perguntei para ele, deixa eu ver se eu acho aqui, já vou dizer, para concluir o vídeo de hoje. Deixa eu só pegar aqui. Eu tenho uma folha escrita assim, perguntas. Calma aí que eu vou baixar. Eu não aprendi. Aqui, ó, perguntas e respostas. Eu também tenho umas folhas assim, todo dia que eu vou, as perguntas e as dúvidas que eu vou tendo nas minhas atividades, eu coloco, ó, perguntas e respostas. E antes de eu ir embora, eu pergunto pro contador. Quando você for trabalhar no escritório, faça isso. Cara, leve a sério as anotações, escreva no papel certinho o que você está aprendendo, porque isso faz muita diferença. Não pretendo trabalhar com contabilidade, nem em escritório, nem nada disso, mas é bom para eu, quando precisar, né? Aí eu fiz algumas perguntas para ele. Vamos lá. Primeira pergunta. O termo de abertura e encerramento, quem faz? Ele me falou que é um padrão da junta comercial e que geralmente nos sistemas já tem. Eu perguntei para ele, tá, esse documento aí, o diário completo, ele precisa ser enviado para a junta comercial? Ele diz que sim, mas não tem um período específico e não tem multa, não tem uma data específica. Quanto à assinatura, porque eu percebi lá que no diário completo precisa ter um carimbo e assinatura online. Ele disse que da junta comercial eles mesmos fornecem e ele, como contador, precisa também assinar digitalmente e o representante da empresa também.